Olá, seja muito bem-vindo ao Pergunte de hoje com meu amigo Thiago aqui e com o Vini. O Pergunte de hoje é sobre radiofrequência. As principais dúvidas, vamos lá. Assinar, o pessoal quer saber sobre temperatura de radiofrequência. Legal, temperatura é um determinante na aplicação de radiofrequência, inclusive quando eu faço algumas críticas em relação ao aparelho de criofrequência, também está relacionada a não ter esta parametrização da temperatura. Por quê? Porque a temperatura é um balizador para dosagem, para dosimetria. Então vou colocar a dosimetria de acordo com a temperatura. E a literatura fala que acima de 37, 38 graus, eu vou gerar um processo inflamatório e a partir daí eu posso tratar rugas, flacidez tissular, estrias cutâneas, gordura. Abaixo de 37, 38 graus, nós vamos utilizar uma dosagem menor e essa vai ser uma parametrização para afecções como fibrose tecidual, cicatrizes hipertróficas. Segunda pergunta é sobre a frequência de aplicação da radiofrequência. Legal, essa pergunta é muito importante, né? Primeiro que não existe consenso na literatura. O que nós pensamos é, sempre que eu vou gerar um processo inflamatório, eu quero ter o período de estimulação de proliferação de fibroblastos e produção de colágeno. Então, em tese, este período, em condições fisiológicas normais, vai até 28, 30 dias. Então, na minha percepção, principalmente quando eu falo de rejuvenescimento, quando eu falo de estria, de flacidez, eu não quero estar o tempo todo gerando inflamação e estresse oxidativo. Então, eu inflamo hoje e espero, né, pelo menos 30 dias para reaplicar novamente a radiofrequência. Agora, se o objetivo é tratar gordura, bom, se o meu paciente tem um perfil lipídico que permita mobilizar a gordura com certa disponibilidade, bom, aí essa aplicação pode ser inclusive semanal. Olha só, e se tu tem alguma dúvida ainda sobre radiofrequência, eu quero te convidar para assistir um pouquinho dessa minha aula da plataforma Estética Expert, onde eu explico os preceitos físicos da radiofrequência. Fica com ela na sequência agora. Visto isso, é importante trazer algumas caracterizações importantes, alguns conceitos, né, importantes para se utilizar da radiofrequência. Então, algumas coisas tem que saber de base. Primeiro, eu tenho uma divisão de radiofrequência em ablativa e não ablativa. Então, as ablativas são as radiofrequências utilizadas principalmente por cirurgiões, por médicos, para lesionar células cancerígenas. Então, muito importante, nós trabalhamos com radiofrequências não ablativas. Outra discussão muito grande no mundo da radiofrequência que, particularmente, na minha opinião, não deveria ter tanta notoriedade por parte dos profissionais, é se a radiofrequência ela é capacitiva ou resistiva. Na verdade, são apenas modos diferentes de emitir a onda eletromagnética, né, de produzir o calor. Quando eu falo de capacitiva, eu estou falando de uma manopla que possui uma camada isolante no eletrodo, né, convencionalmente material plástico, por exemplo, tornando o aquecimento menos intenso. E quando eu falo de recursos resistivos, eu não estou falando, esses aparelhos eles não têm nenhum material plástico, nenhum isolante, é metal, como vocês acabaram de ver ali, o aparelho que a gente fez a amostragem, e aí como tem metal, não tem essa proteção, teoricamente o aquecimento ele é mais intenso, ok? Então são modos diferentes de se utilizar a radiofrequência, de produzir a radiofrequência. Tem uma que é melhor que a outra, eu costumo dizer que se o aparelho atinge as temperaturas necessárias para ter os efeitos biológicos que eu busco, ok. Então, o insight é o tempo, né, de aquecimento e se realmente produz esse aquecimento que depois eu vou mensurar com o termômetro que tu vai ver. Outro ponto importante a ser entendido nos aparelhos de radiofrequência são quanto aos polos. Então, eu tenho aparelhos monopolares, bipolares, tripolares, hexapolares, enfim. Eu vou fazer a seguinte divisão: monopolar ou multipolar. Essa é a divisão que a gente tem que pensar. Qual é a diferença entre esses recursos? Bom, basicamente está na possibilidade de profundidade que eu terei. Então eu tenho que imaginar que eu sempre tenho que fechar este campo, né? Eu já falei isso, que é um campo elétrico, né? Com aquelas características da onda sinoidal, eu tenho que fechar esse campo. Então, quando eu utilizo um recurso monopolar, a minha onda eletromagnética ela tende a sair do eletrodo de trabalho e procurar a placa. Então, convencionalmente, sai daqui e vem para cá. Essa é a busca que eu vou ter, né? Então, sai do mono, eu vou, teoricamente, ou quase sempre eu vou ter um eletrodo de trabalho e uma placa, a gente chama de placa de retorno, tá? Então, a onda saiu daqui e veio para cá. Nesse sentido, esses aparelhos monopolares, eles são indicados quando eu busco maiores profundidades de tratamento. Então, se eu busco o tratamento de gordura corporal, é um excelente recurso
se utilizar o monopolar, que eu vou buscar uma profundidade maior. Em contrapartida, tratamentos faciais, na minha sugestão, não é uma boa ideia, porque vai ser utilizado na face e ele vai ter que, toda a onda ela vai passar, né, dependendo da frequência desse aparelho e tal, pode passar pela cabeça do paciente e procurar a placa. Então, aqui estão os monopolares, né? Depois dos monopolares, eu tenho a possibilidade dos multipolares. O que é o multipolar, bi, tri ou hexa? Em vez de fechar o campo, que nem no mono, né, do eletrodo de trabalho para a placa, este campo ele vai fechar de um eletrodo para o outro. Então vocês imaginam que a onda ela vai vir daqui para cá, então ela vai ficar fechadinha aqui, muito próximo do eletrodo. Por isso, aparelhos multipolares tendem a ter uma profundidade de penetração menor, como tu pode ver na imagem aqui do lado, né? Monopolar, maior profundidade, multipolar, fechado entre os eletrodos, uma profundidade menor. Uma dúvida que se tem de forma muito corriqueira é assim, bom, o meu aparelho ele não tem a possibilidade de se utilizar monopolar. Eu não tenho monopolar na minha plataforma de tratamento. Eu posso tratar corpo, gordura? Pode, porque existem estudos mostrando que aparelhos tripolares, por exemplo, tratam gordura tecidual. Pode ser utilizado no abdômen, por exemplo, e a onda ela pode chegar lá dependendo da sua frequência. Então, outro insight clínico, né? Como a gente sabe na física, né? E quem tem teve aula de ultrassom sabe, quanto menor a frequência, maior a profundidade da onda sonora, no caso do ultrassom. Quando a gente fala de radiofrequência, eu paro desse pressuposto também. Então eu posso utilizar frequências mais baixas para atingir uma penetração maior. Mas não é de se apavorar. Se tu tem um aparelho que não cicla monopolar, tu pode ter resultados para tratamento de gordura, desde que a frequência seja boa o suficiente para chegar no tecido. E se tu pode optar, utiliza por frequências mais baixas.